Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos. Amém? Bom, amados irmãos, o tema de hoje que nós vamos entrar nesse assunto, o tema de hoje é sobre existe apóstolos nos dias de hoje? É o que nós vamos saber a partir de agora com provas bíblicas, tá bom? Nós vamos acompanhar esse vídeo aqui do católico calvinista Evandro Ferreira, que vocês vão me acompanhar a partir de agora. Esse aí que você está vendo aí na tela. E nós temos o Reiner Teixeira, do canal é desse modelo, o calvinista. Eles dizem que não existe apóstolos nos dias de hoje, né? Esse que você está vendo aí na tela, o Reiner Teixeira. Bom, nós fomos ensinados por Jesus Cristo, pelos apóstolos, a examinar as Escrituras, crer somente na verdade segundo as Escrituras, tá bom? Vamos acompanhar esse vídeo do católico Evandro Ferreira, o calvinista, e daqui a pouco a gente voltamos. Paulo como apóstolo, Paulo deixa muito claro, e por derradeiro, por último de todos, apareceu também a mim. Não existem mais apóstolos hoje em dia, ok? Não existe. Eu trouxe também uma citação do livro do Augusto Nicodemos. Bom, amado irmão, vocês acabaram de ver aí, o Evandro Ferreira, o calvinista, né, o católico. Ele diz que não existe apóstolos nos dias de hoje. Daí ele mostra um versículo, né? Então vamos ver aqui, olha só. Esse vídeo completo está logo abaixo, tá? Está logo abaixo, que vocês confiram aí, esse vídeo completo dele. Ele diz que Paulo foi o último apóstolo. Então o Evandro Ferreira, ele diz que não existe apóstolo no dia de hoje. Então ele mostra um versículo para provar que não existe apóstolo no dia de hoje. Então ele diz que o apóstolo Paulo, vamos entrar nesse assunto aqui, tá bom? Vamos entrar nesse assunto aqui. Então ele diz que não existe apóstolos no dia de hoje, porque o apóstolo Paulo, ele foi o último dos apóstolos, porque Jesus Cristo apareceu por último ao apóstolo Paulo. Então, para o calvinista Evandro Ferreira, não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Bom, vamos agora para a pergunta verdadeira. Irmãos, para ser um apóstolo, não precisa Jesus aparecer para ninguém, tá certo? E isso eu vou provar dentro da Bíblia. Para ser um apóstolo, não precisa Jesus aparecer para mais ninguém, tá certo? Como eu vou provar isso? O exemplo. Quando escolheram Matias para ser apóstolo, discípulo no lugar de Judas. Aí eu pergunto, Jesus apareceu ali para Matias? O próprio Jesus apareceu para Matias naquele momento? Claro que não. Então, muitas verdades vocês vão ver a partir de agora. Então, Matias, ele foi ungido como apóstolo, discípulo de Jesus, na eleição, tá certo? Então, os discípulos do Senhor, eles oraram a Deus para Deus escolher entre aqueles quem seria colocado no lugar de Judas como apóstolo, discípulo do Senhor, tá certo? Então, significa eleição, que é o dom que vem da parte de Deus. É Deus quem dá o dom, é Deus que escolhe para eleger
sob uma missão, tá bom? Então, a primeira prova que eu estou mostrando para vocês é que Jesus não precisou aparecer para Matias, para ele ser ungido como apóstolo. Mas Matias foi ungido, escolhido por Deus e elegido pelos homens, quer dizer, elegido pelos apóstolos para ser apóstolo. Então, Matias foi elegido pelos apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, para ser também um apóstolo para a missão. Ok? Bom, então, a primeira prova você já vê aí, tá bom? Primeira prova você já vê aí. E sobre mais esse texto vocês vão conhecer a partir de agora. Para ser apóstolo, não precisa Jesus aparecer para ninguém, não, tá certo? Então, o motivo do apóstolo Paulo ser o último significa que Jesus apareceu para Paulo, né? O último que Jesus apareceu e deu uma missão pessoalmente, né? Pessoalmente ao vivo, tá certo? Então Jesus apareceu ao vivo para Paulo, dando uma missão para ele, que ele seria, né, o apóstolo, né, o ministro, né? Então, Jesus apareceu para os 12, tá certo? Para os 12 não, perdão. Então, Jesus apareceu para os 11 e Jesus soprou do seu Espírito, o Espírito Santo, e deu para aqueles 11 apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos e pregar o Evangelho a toda criatura. Então Jesus apareceu pessoalmente para dar esta missão para os 11, né? E depois para Matias, que foi escolhido. Então entenda, irmão, nessa parte. Então o último apóstolo que Jesus apareceu ao vivo e deu uma missão foi Paulo, tá certo? Mas não significa que para ser apóstolo Jesus precisa aparecer, não, tá certo? Ok? Pronto. O ponto é isso aqui. Então, olha só aqui. Eu peço aos irmãos que me acompanhem esse vídeo aqui, que eu vou fazer a parte 2 ou a parte 3, né? A parte 3, 4, dependendo, né, dos textos aqui, tá bom? Que eu não quero fazer um vídeo muito grande não, porque eu vou enviar este vídeo para os meus irmãos do Kawai, né? Enviar meus vídeos, tá certo? Para não ser muito grande assim. Olha só. Ele diz, né? O Evandro Ferreira, ele diz: se existir outro apóstolo, hoje, ele tem que pregar outro fundamento. Irmão, não existe isso, tá? Para ser um novo apóstolo, não precisa ele pregar outros evangelhos, não. Não existe isso. Aí ele será um falso apóstolo, né? Se existir um apóstolo e pregar outro evangelho, ele é um falso apóstolo, ok? Então essa fala aqui do Evandro Ferreira está totalmente errada, tá? Está totalmente errado. Nós já nós vamos para o texto bíblico, que para ser apóstolo, novos apóstolos, não precisa pregar outro evangelho, não, senão se tornará falsos apóstolos, tá bom? Vamos aqui agora. Ele diz, não precisamos de novos apóstolos. Essa fala também aqui está errada também, né? Olha só, o Evandro Ferreira está dizendo que nós não precisamos de novos apóstolos. Então essa fala está errada, totalmente fora da Bíblia Sagrada. Porque no Novo Testamento, nós precisamos, o povo precisou de novos apóstolos. Então nós temos o Matias. Matias entrou como novo apóstolo. E fora outros apóstolos que entraram, tá certo? Novos apóstolos que entraram. Então, irmão, temos que ter cuidado com os historiadores, os reformados em histórias. Temos que ter cuidado com as doutrinas, né, dos falsos mestres.
Essas pessoas que vivem atrás de comida sólida, do que é mais fácil, né? E daí começam a pregar loucuras, começam a ensinar além da Bíblia Sagrada. Então temos que permanecer firme no que os nossos irmãos apóstolos nos ensinaram. Temos que ensinar somente o que diz a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos aqui para mais, ó. Olha só aqui. Ele diz que os que se titulam apóstolos não lê Bíblia, não lê Bíblia. É exatamente aquela parte que ele fala, né? Aqueles que se titulam apóstolos, eles não lê Bíblia. Porque o Evandro Ferreira, ele mostra um texto dizendo que o último apóstolo só foi Paulo. O último apóstolo só foi Paulo e ponto. Não existe mais apóstolo no dia de hoje. Está entendendo? Então temos que ter cuidado com os hereges calvinistas, tá bom? Dos estudos dos homens, tá bom? Vamos lá. Ele diz, Jesus apareceu, né? Ele diz, Jesus apareceu a mim e me consagrou a apóstolo. Ele diz que não existe isso. Olha só, veja bem. O Evandro Ferreira está dizendo sobre esses apóstolos aí que diz que Jesus apareceu. Ele diz, Jesus apareceu para mim e me consagrou a apóstolo. O Evandro Ferreira diz que isso não existe. Então vamos partir, irmão, para essa parte aqui. Por exemplo, se tem alguém que é apóstolo no dia de hoje, para o Evandro Ferreira não existe isso de você se titular apóstolo, tá certo? Para os hereges calvinistas, ok? Então, por quê? Porque ele está dizendo que Jesus não apareceu para essa pessoa. Porque para ser apóstolo, Jesus tem que aparecer, né? Para ser apóstolo, Jesus tem que aparecer para Gwen. Só que eu já provei para vocês que não precisa Jesus aparecer para ninguém mais, ok? Para que a Gwen receba a eleição, a missão de apóstolo, pastor, mestre, missionário, bispo, diácono, ombreiro, ok? Essas eleições, primeiramente, esse dom, ele vem de Deus. Esse dom, ele vem de Deus eleger os seus, tanto para apóstolo, profeta, mestre, pastor, e assim vai, ok? São dons que vêm de Deus. Então, o que acontece? Que Deus usa o seu servo, o pastor, usa o apóstolo, para poder eleger a este aqui, este aqui que já foi ensinado por Deus, que buscou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, esse foi ensinado por Deus, porque ele buscou a Bíblia Sagrada, se aprofundou em buscar o conhecimento de Deus, para se tornar um sábio. Aí daí Deus, ele usa, né, o seu servo para eleger o homem, para eleger, porque já foi dito por Deus, para este pastor, para este apóstolo, que é para ungir este servo como apóstolo, ou seja, como ombreiro ou diácono, tá certo? Então, o ser pastor, o ser apóstolo, seja qual for a função, a eleição, sempre vem da parte de Deus e nunca pelo homem. Porque o que nós vemos aí é homens elegendo homens por conta própria, sem Deus ter elegido. E todos sabem, tudo por ganância, outros pregando heresias, né? Pregando outros evangelhos. Esses aí não são elegidos por próprio Deus, não, tá bom? Então vamos lá. Então, deixando bem claro para o irmãos que a eleição de apóstolo, profeta, pastor, não precisa Jesus aparecer para ninguém, não, ok? É um dom. Isto significa um dom que vem da parte de Deus eleger quem ele quer para uma missão, tá? Vamos lá.
ele diz que não existe mais apóstolo hoje, né? Como eu já mostrei para você. Bom, agora vamos para provas bíblicas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para Atos, né? Vamos para Atos. Deixa eu pegar a Bíblia, com a cabeça esquecendo de pegar a Bíblia ali. Vou pegar a Bíblia ali, viu? Pronto, irmãos. Então a gente vamos aqui em Atos 1, tá? Atos 1, que diz assim, ó. Escrevi o primeiro livro, né? Então você veja que os nossos irmãos apóstolos, o próprio Timóteo, né? Não, perdão aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aí vem aqui, escrevi o primeiro livro. Então, nossos irmãos apóstolos já escreviam o livro, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Já escrevia o livro, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, ok? Vamos lá, escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está certo? Então, o nosso irmão aqui, apóstolo, já estava escrevendo o primeiro livro de tudo que Jesus ensinou e fez aqui na terra. Aí vem o versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevados às alturas. Certo? Então Jesus, ele deu um mandamento àqueles 11 discípulos. Soprou do seu Espírito Santo, né? Deu poder, autoridade para os apóstolos, pregar o evangelho a toda criatura, fazer missão, curar os enfermos, aos 11. Depois que Matias foi escolhido para entrar no lugar de Judas e se tornou os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Okay? Então você acompanha lá sobre Matias, né? A escolha de Matias. Então lá você vê que Jesus não apareceu pessoalmente ali para Matias, né? Então o dom de ser apóstolo, profetas, mestre, vem da parte de Deus. Não precisa Jesus aparecer para ninguém, tá bom? Vamos agora para Atos 1, 25. Atos 1, 25, que diz assim, ó. Atos 1, 25 diz assim, ó. Para preencher, olha só, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou e indo para o seu próprio lugar. Então você veja aqui, sobre Matias, tá? Matias, ele entrou no lugar de Judas, tá certo? Aí vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tome outro seu cargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, veja só, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Basabas, cognominato Justo, e Matias. Tá certo? Então, entre esses dois, Matias foi o escolhido. Tá certo? Então, ele foi elegido pelos apóstolos, por mandato de Deus, escolhido por Deus e ordenado aos apóstolos a escolherem a Matias, tá certo? Não precisou Jesus aparecer não, tá certo? Vamos lá. Vamos agora para Atos 2, 42. Atos 2, 42, que diz assim, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então vocês vejam aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, irmão, nós temos que perseverar nesta doutrina dos apóstolos, a Bíblia Sagrada, ok? Então, temos que perseverar até o fim, acreditando na Bíblia Sagrada, somente nas doutrinas dos apóstolos que eles aprenderam de Cristo. Então, o que nós aprendemos dos apóstolos é o ensinamento de Jesus Cristo, tá certo? Vamos lá. Então, cuidado com as doutrinas dos homens, tá certo? Cuidado com as comidas sólidas dos reformados em história e sobre os calvinistas. Cuidado, irmão. Permaneça sempre na doutrina dos apóstolos, né, de Cristo, tá certo? Examinar as Escrituras. Atos 5:12, tá bom? Atos 5:12. Atos 5:12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, tá certo? E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, tá certo? Nós vamos entrar nesse assunto aqui que é incrível. Esse assunto aqui é incrível. Eles se reuniram, depois que Cristo partiu, eles se reuniram aonde? Depois vamos entrar nessa questão aqui. Bom, vamos lá. Aqui é sobre o tema apóstolo, tá certo, amado irmão? Sobre o tema apóstolo. Os apóstolos faziam prodígios e milagres, né? Vamos lá. Atos 4:33. Atos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casa, vendendo-os traziam os valores, e depositavam aos pés dos apóstolos, né? Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, irmão, a coleta, o dízimo, que significa uma oferta ao Senhor, hoje é segundo o coração. O dízimo, que é segundo uma oferta ao Senhor, significa oferta ao Senhor. Hoje é segundo o coração. Então, nós depositamos, né, aos pés, né, do pastor lá, que é para o pastor distribuir para os necessitados, tá? Nem todos faz isso. A maioria dos pastores não faz isso. Eles pegam o dízimo só para eles e não distribuem para os irmãos ali dentro da igreja que está necessitado, certo? Então aqui é para provar para vocês que o dinheiro era depositado, era dado aos homens de Deus para distribuir para os necessitados. Mas você pode dar seu dízimo se o seu irmão vizinho está necessitado. Não precisa você levar para a igreja, não. Se tem um irmão passando fome, que é o seu vizinho, você ora a Deus, entrega seu dízimo para Deus, e você pega esse dízimo e dá para o seu irmão que está necessitado, ok? E é por isso que a Bíblia diz, se você vê o seu irmão necessitado e não ajuda, aí você não está sendo um servo de Deus, não. Porque você não pode ver o seu irmão necessitado, vizinho, que mora perto de você, que está precisando de ajuda, e você dizer, Deus lhe abençoe, e você pegar seu dízimo e levar para a igreja, e não ajudar o seu irmão vizinho, que mora perto de você, aí você está sendo insensato. Você está fazendo aquilo que não é certo, ok? O dízimo sempre é para os filhos de Deus, a casa de Deus, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui, irmão, para
que eu já li. Vamos para Atos 8, 12. Atos 8, 12. Vá acompanhando, porque esse assunto aqui, que você vai ver do versículo bíblico, é incrível. A eleição, o dom de Deus da eleição de apóstolo, profeta, hoje que continua. O dom de Deus de eleger nunca foi abolido, tá bom? Vamos lá. E aqui você vai ver os novos, né? Os novos apóstolos. Vocês vão ver os novos apóstolos. Porque o Evandro Ferreira diz que nós não precisamos de novos apóstolos. Os apóstolos precisaram. Os apóstolos precisaram de novos apóstolos. Está vendo o erro desses calvinistas? Pois no Novo Testamento, os nossos irmãos apóstolos precisaram de novos apóstolos para missão, para trabalhar. Ok? Vamos lá. Atos 8, 12. Atos 8, 12 diz assim, ó. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Tá certo? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Evangelista Filipe. Então, a eleição, o dom de evangelista, né? Que é Deus quem elege. Deus é quem prepara o homem para evangelista, profeta, e Deus usa o homem para poder ungir, tá certo? Nós temos aqui o nosso irmão Filipe, ele era evangelista. Você vê aqui, evangelista. Veja as eleições aí, ok? Veja as eleições, porque nós temos muitos, né, falsos cristãos, incrédulos, apóstatas da fé, que diz que não existe essa coisa de pastor, de apóstolo, de evangelista, diz que não existe essas coisas. Então, irmão, nós não devemos perder tempo com esses apóstatas da verdade. Não podemos perder tempo. Nós temos que ensinar somente a verdade. E não perca tempo com esses carnais, tá bom? Não perca tempo. Apenas ore por eles para que Deus liberte. Tá bem, né? Vamos aqui para Atos 6. Atos 6, 21. Deixa eu ver aqui. Atos 6, 21. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. Atos 6. Atos 6. Acabei aqui ratando as coisas aqui. Aqui, vamos lá. Atos 6, 6, né? Atos 6, deixa eu apagar aqui, que aqui eu acabei, talvez, errando aqui. Vamos aqui, ó. Atos 6, versículo 6, ó. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes, né, obedeciam à doutrina de Jesus, né, se arrependiam. Esses sacerdotes fariseus, judeus, que eram rebeldes, eles se convertiam, né, e obedeciam também à fé que é de Jesus. Tá bom aqui, ó. Então aqui eu estou mostrando para os irmãos sobre o tema apóstolo, tá? Sobre apóstolo. Então eu peguei aqui tudo do tema de apóstolos. O tema aqui é apóstolo. Então estou mostrando aqui vários versículos aqui para chegar nas coisas, verdade pura, que vocês vão ver. Dos novos apóstolos que surgiram, né? E sobre o dom, a eleição, que nunca foi abolido, tá bom? Vamos para Atos 9, 26. Atos 9, 26, que diz assim, ó. Atos 9, 26 diz assim.
tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Né? Então aqui é sobre o apóstolo Paulo. Né? Aí vem, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Né? Então aqui é falando sobre o apóstolo Paulo. Muitos não acreditavam, os apóstolos não acreditavam que Paulo, ele era discípulo também de Jesus, que ele se tornou também apóstolo de Jesus, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuando aqui, tá? Estou mostrando aqui, irmão, eu estou mostrando aqui todos os textos que falam de apóstolo. Vou mostrar todos os dons, a eleição que ainda existe, e não perca o terceiro vídeo, não perca o terceiro vídeo, porque é incrível as provas, irmão, que eu vou mostrar para você, sobre a eleição que Deus dá para uma pessoa ser apóstolo, para uma pessoa ser mestre, pastor, presbítero, bispo, ombreiro, evangelista, e assim vai. Os dons da eleição de Deus, conforme Deus ele escolhe a pessoa, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para Atos 12:30. Atos 12:30, tá bom? Atos 12:30. Deixa eu aqui riscar aqui. Atos 12:30 diz assim, ó. Atos 12:30, acabei ratando, foi? Eu acho que eu ratei aqui. Atos 12:30. Atos 12:30. Bom, essa parte aqui eu vou caçar depois, que eu acabei ratando aqui. Atos 12:30, acabei ratando aqui, não sei onde é que está. Depois eu vou trazer no terceiro vídeo, tá? Vamos partir para Atos 14:14. Atos 14:14 diz assim, ó. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé, olha só, tá? Preste atenção. Aqui. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé, o apóstolo Barnabé, Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Bom, aqui, amado irmão, nós temos um novo apóstolo, Barnabé. Pois é. Nós temos aqui Barnabé, que foi escolhido para a missão junto com Paulo. Né? Barnabé, auxiliador de Paulo. Então, os apóstolos, Barnabé e Paulo, saltaram para o meio deles. Então, você veja aqui que nós temos um novo apóstolo, que é Barnabé. Então, Barnabé, ele não viu Jesus. Jesus não apareceu pessoalmente para Barnabé e elegeu ele como apóstolo. Não, Barnabé foi elegido pelos profetas de Deus. Né? Deus escolhe a pessoa como apóstolo e Deus avisa ao seu servo para ungir o seu servo, tá? Que está preparado, tem conhecimento, ok? Então não é qualquer pessoa que pode ser. Não é qualquer pessoa que pode ser elegido como apóstolo, como pastor, como ombreiro, como evangelista, não. São sempre aqueles. Para ser evangelista, ombreiro, tem que ser alguém que tem conhecimento. Tem que ser alguém que tem realmente conhecimento. Não é qualquer pessoa. Senão, prega qualquer coisa, prega heresia, prega a Bíblia de qualquer jeito e vai acabar envergonhando o Evangelho de Deus. Então, quando Deus escolhe alguém, irmão, é alguém que ensina realmente o verdadeiro Evangelho, segundo as Escrituras. Então, alguém que é elegido por Deus mesmo, você conhece.
Você conhece realmente alguém, um pastor, um apóstolo, um profeta, um ombreiro, um diácono? Você conhece que ele foi elegido realmente por Deus pelas pregações? O que ele prega realmente está de acordo com a Bíblia? Se tiver, realmente esse foi ensinado por Deus, elegido por Deus, né? Ok? Bom, amados irmãos, eu vou deixar a surpresa. Eu vou deixar os outros versículos. Eu vou deixar os outros versículos para o terceiro vídeo, tá? Esse aqui já está ficando grande. Nós temos aqui muitos versículos ainda a eu mostrar para você. Tem muito versículo a eu mostrar para você. A prova real da eleição que Deus ele dá para uma pessoa ser apóstolo. Tá certo? Então, o primeiro passo é que você viu um novo apóstolo, Barnabé. Barnabé se tornou um novo apóstolo também, junto com os outros apóstolos. Então, Barnabé, ele não pregava outros evangelhos, não. Barnabé, ele era o auxiliador de Paulo. E Barnabé, ele somente pregava aquilo que Paulo pregava. E o apóstolo Paulo ensinou sempre aos seus, aos seus enviados, que sempre Paulo enviava pessoas para apacentar os irmãos, para ir na igreja, né? Aí o apóstolo Paulo ensinava sempre a eles que ensinem somente o que ele ensinou, somente o que está escrito, segundo as Escrituras. Então, todos os apóstolos que surgiam novos, que eram elegidos pelos apóstolos de Cristo, eles tinham que pregar somente o mesmo evangelho, a mesma doutrina dos apóstolos. Ok? Então, não existe isso de surgir, se alguém for ser apóstolo, tem que pregar outro evangelho, trazer nova doutrina. Não, não existe isso. Não. Todos os que eram elegidos como novos apóstolos, eles tinham que pregar somente o que os apóstolos de Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, tinham que pregar conforme o que eles pregavam. Tem que ser o mesmo ensinamento dos apóstolos, ok? Então, os novos apóstolos tinham que pregar o mesmo que os apóstolos de Cristo pregavam, ok? Então, é isso aí. Então, irmão, não perca o próximo vídeo, que eu vou trazer aqui para vocês, que é incrível, irmão. É incrível. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 versículos que eu vou trazer no terceiro vídeo. A prova incrível que hoje sempre existe apóstolos, profetas, pastores. Bom, o dom de Deus da eleição nunca foi abolido. Então, apóstolos e profetas sempre existiram, tá certo? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Esse vídeo vocês vão acompanhar em toda a plataforma, no Kawaii, Facebook, para nós alertar os nossos irmãos, né? Sempre repreender, exortar, ensinar, né? Ensinar o verdadeiro evangelho segundo a Bíblia Sagrada. Quem crê na Bíblia e praticar, obedecer, será salvo. Então, temos que crer na Bíblia até o fim, porque muitos estão se apostatando da verdade bíblica para acreditar em reformado, em história, em teólogos. Irmão, está triste. Estão desprezando a Bíblia Sagrada. E o que eu estou vendo, irmão, o que eu estou vendo é pessoas, líderes, perdendo quem mais ama. Porque no próprio Apocalipse, o próprio Jesus, ele alerta a esses líderes naquelas cartas às igrejas. Ali foi para aquela igreja lá esse alertamento que João
alertou aquelas igrejas lá do passado. Mas isso continua ainda. São para os de hoje também. Porque ainda existem os mesmos do passado, desses pastores rebeldes. Então, Jesus ele falou, se não se arrepender-vos, eu tirarei seu filho. Quando não é o filho, aí perde a esposa. Perde a esposa. Perde o filho ou a esposa. Então, Deus ele toca mais naquilo que você ama. Então, é momento dos pastores se acordarem. Porque as heresias e o engano que estão fazendo com as ovelhas de Deus, irmão, é muito grande. E esses pastores estão pagando o preço. Estão perdendo quem ele ama. Porque são pastores rebeldes que continuam a enganar as ovelhas. Então, pastores, arrependei-vos. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e continue firme. Perseverai, persevere até o fim na doutrina dos apóstolos e nunca da dos homens, tá certo? Examinai as escrituras, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.